Como vimos no vídeo anterior, após os eventos que culminaram na morte de Júlio César e consequentemente desencadearam a luta pelo poder de Roma, Marco Antônio tomou para si a fortuna do ditador e começou a manipular o Senado. Os traidores responsáveis pela morte de César, chamados de libertadores, foram expulsos de Roma e estavam se organizando para a grande guerra que viria. Enquanto isso, Otaviano tentava adquirir sua parte da herança, que era seu por direito. Antônio deixou claro que somente após a avaliação dos bens de César e a resolução de inúmeras disputas que surgiam, Otaviano receberia sua parte. Claramente uma promessa vazia, feita para manter o jovem à margem, deixando-o cada vez mais encurralado. Como se não bastasse, uma enxurrada de processos foram movidas contra ele, contestando os bens que ele havia herdado. Alguns pertenciam a homens que César havia exilado, e que agora retornaram, reivindicando suas posses. Outros afirmavam que certos bens haviam sido tomados injustamente pelo ditador. Marco Antônio, ao lado de seu irmão Caio Antônio, um dos pretores da cidade, também junto a Dolabella, presidiram muitos desses julgamentos, assegurando que Otaviano saísse derrotado em todos. Sem alternativas, o jovem foi obrigado a colocar à venda todas as propriedades herdadas que restaram para conseguir dinheiro e assim pagar o povo, que também tinha parte na herança de César. Enquanto isso, Marco Antônio acabara de garantir para si um exército poderoso, composto por veteranos experientes que um dia lutaram sob comando de César. Mas ele sabia que a força militar não era suficiente, precisava urgente do governo de alguma província para conseguir imunidade legal. No passado, César mostrou o valor estratégico da Gália Cisalpina. Quem governasse essa província teria uma influência direta sobre Roma, influência essa que Antônio cobiçava. No entanto, havia um obstáculo. O posto já pertencia a Décimo Bruto, e o Senado se recusava a removê-lo para dar lugar a Antônio. Buscando contornar essa resistência, ele planejou levar a questão à Assembleia Pública, esperando aprovar a lei por meio do voto popular. Mas a sua popularidade com o povo havia despencado drasticamente. Ele já não possuía o apoio necessário para vencer essa batalha sozinho. E o homem mais querido em Roma agora era Otaviano. Apesar de seus constantes desentendimentos, o círculo de conselheiros de Antônio insistia que ele se reconciliasse com Otaviano, e finalmente reconhecendo os benefícios de um acordo, Antônio propôs uma aliança temporária. Otaviano usaria sua influência para garantir a aprovação da lei na Assembleia e, em troca, ele o ajudaria no futuro. Porém, o jovem ainda guardava rancor de Antônio, mas o seu ódio por Décimo Bruto era ainda maior. E se aquilo enfraquecesse os assassinos de César, ele faria o que fosse necessário. Com a lei aprovada pelo povo, Antônio foi oficialmente nomeado governador da Gália Cisalpina. O Senado, porém, não se deu por vencido e enviou ordens a Décimo Bruto para que resistisse e defendesse sua província. Enquanto isso, em Roma, um dos tribunos da plebe faleceu, abrindo o caminho para uma nova eleição. Otaviano era o candidato favorito da população, mas o Senado temia que, se ele conseguisse o cargo, usaria seu poder para perseguir os libertadores. Diante da resistência senatorial, Otaviano voltou-se para Antônio, cobrando o favor prometido. Antônio, no entanto, se recusou, alegando que ele era muito jovem para esse cargo. Mesmo assim, a maioria votou em Otaviano, mas Antônio, determinado a impedir sua ascensão, interveio e anulou a votação. A traição agora foi a gota d'água. Tomado pela fúria, o jovem Otaviano imediatamente enviou seus agentes por toda a Itália, avaliando quais cidades lhe seriam leais e quais legiões de Antônio poderiam ser persuadidas a mudar de lado. Os infiltrados de Otaviano espalharam a discórdia entre as legiões, expondo como Antônio vinha prejudicando o jovem herdeiro de César, e a tensão cresceu rapidamente. Antônio, quando recebeu as notícias sobre as agitações, partiu às pressas para Brundísio, tentando retomar o controle antes que fosse tarde demais. Enquanto isso, Otaviano deixou Roma com um objetivo muito claro: reunir um exército colossal, a começar pelos veteranos de César, preparando o terreno para um cisma definitivo. Ele ofereceu grandes recompensas e isso atraiu milhares de soldados, que logo marcharam com ele para a cidade de Arretium, enquanto avaliavam os próximos passos de Antônio, que, por sua vez, lutava para retomar o controle das suas legiões. Resolvida essa ameaça imediata, ele retornou a Roma e enviou 4 legiões para o norte, e mais 2 se juntaram a eles durante o caminho. Mas a lealdade era uma moeda instável, e durante a marcha, 2 legiões compostas por veteranos de César desertaram e prometeram fidelidade a Otaviano. Antônio até tentou reverter a situação, mas foi forçado a recuar sob uma chuva de flechas.
Ainda assim, ao final de novembro sua posição parecia segura. Ele contava com 4 legiões na Itália. Na Espanha, Lépido dispunha de mais 4, Assínio Polião, que até então o apoiava, comandava mais 3, e Planco liderava outras 3 na Gália Transalpina. Confiante que esses apoios iriam permanecer, Antônio já vislumbrava seu próximo passo, mas com o ano chegando ao fim, seu mandato como cônsul expiraria em breve. Para preservar seu poder, ele precisaria urgente de um governo, e sem perder mais tempo, enviou mensagens a Décimo Bruto exigindo que entregasse a Gália Cisalpina. Mas a resposta foi imediata e categórica: não. Determinado a tomar a província à força, Antônio marchou para lá. Pelo caminho, muitas cidades, temendo a devastação, abriram seus portões sem resistência. Ele avançava e Roma se aproximava cada vez mais de um novo conflito. Décimo Bruto, no entanto, não estava indefeso. Ele contava com 3 legiões, sendo 2 delas compostas por veteranos, e uma força considerável de gladiadores. Determinado a resistir, marchou até Mutina e se preparou para defender a cidade. Antônio chegou rapidamente e sitiou o lugar, erguendo muros ao redor, da mesma forma como César fez em Alésia contra os gauleses. No início do ano de 43 a.C., 2 novos cônsules foram nomeados, Aulo Hircio e Caio Víbio Pansa. Eles foram eleitos com um objetivo bem claro: conter Marco Antônio. Otaviano, apesar de seu ódio contra aqueles que conspiraram contra César, formou uma aliança temporária com Cícero. Ironicamente, isso significava ajudar os próprios homens que havia matado seu tio-avô. Tudo para enfraquecer Marco Antônio, mas o próprio Marco Antônio não deixou de zombar do jovem por essa aliança contraditória. Enquanto isso, Pansa marchava ao encontro de Otaviano e Hircio, trazendo consigo 4 legiões. E sabendo em breve que seria superado em número, Antônio decidiu agir primeiro. Liderando 2 legiões veteranas, lançou um ataque, enquanto destacamentos menores assediavam o acampamento de Otaviano e Hircio, tentando mantê-los presos. Mas seus inimigos não eram tolos. Com cautela, Hircio enviou uma legião veterana sob o comando de Sérvio Galba, um dos assassinos de César, enquanto Otaviano mobilizou 2 coortes da sua guarda pessoal para escoltar os novos recrutas. Dias depois, ao saírem do terreno pantanoso, em campo aberto as tropas se posicionaram prontas para o combate. Mas antes que pudessem reagir, foram surpreendidas por um ataque feroz da força principal de Antônio. Foi um movimento astuto, e com sua legião posicionada em linha, em frente ao pântano, ele bloqueou a saída do local de tal forma que impedia que os recrutas se juntassem ao restante do exército. Os oficiais da legião de Galba, temendo que os recrutas desorganizassem a formação e comprometessem a linha de batalha, ordenaram que recuassem para o acampamento. A luta se estendeu por horas, e as forças de Antônio levaram a melhor. Pansa foi ferido na batalha, e seu exército foi devastado e forçado a recuar para sua fortificação. Antônio optou por se retirar rapidamente, regressando triunfante para Mutina. Mas no meio do caminho, ele foi surpreendido. Hircio atacou suas tropas exaustas, pegando-as desprevenidas. Após a batalha e a longa marcha, os homens de Antônio estavam desgastados, mas lutaram com tudo o que tinham. Porém, não conseguiram conter o avanço do inimigo. Antônio foi forçado a uma retirada apressada para Mutina, deixando para trás quase metade das suas legiões, incluindo suas preciosas águias. Poucos dias depois, Otaviano e Hircio, fortalecidos por sua vitória, avançaram contra Antônio, determinados a romper o cerco de uma vez por todas. As defesas de Antônio eram sólidas, mas Otaviano percebeu um ponto fraco: uma falha no terreno que dificultava a construção das fortificações, e era ali que eles atacariam. Inicialmente, Antônio relutava em confrontar diretamente seus inimigos. Ele esperava que suas defesas fossem suficientes para detê-los. No entanto, logo ficou claro que, se nada fosse feito, ambos romperiam as barreiras. A contragosto, Antônio marchou com 2 de suas legiões para enfrentar o avanço de seus oponentes. Ao perceber isso, Otaviano e Hircio mudaram sua estratégia, concentrando seus ataques nas 2 legiões de Antônio, que, por sua vez, começou a recuar diante da força de Otaviano. Desesperado, Antônio tentou reforçar a posição enviando mais legiões. No entanto, devido à dispersão de suas forças por toda a cidade, muitas estavam longe demais para oferecer ajuda efetiva. Enquanto as 2 legiões lutavam ferozmente, Hircio aproveitou a oportunidade para liderar uma investida até o acampamento de Antônio, buscando alcançar a sua tenda. O acampamento, no entanto, era defendido por uma legião de elite, e a luta que se seguiu foi brutal.
Simultaneamente, Décimo Bruto também organizou uma investida que espalhou o combate por toda a cidade. Após horas de intensos confrontos, as forças de Otaviano finalmente conseguiram quebrar as defesas de Antônio e correram para ajudar Hírcio. Mas no calor da batalha, Hírcio foi fatalmente ferido. Otaviano então retirou seus homens, reconhecendo a bravura de seus soldados, mas a perda de Hírcio foi um golpe duro. Já Antônio, vendo que não tinha mais forças suficientes para manter o cerco, decidiu abandonar sua posição durante a noite, fugindo da batalha. Embora a força de Otaviano tenha infligido pesadas baixas, os objetivos principais não foram cumpridos. Antônio ainda estava vivo e escapou. Pouco tempo depois, Pansa morreu devido aos ferimentos sofridos na batalha contra Antônio. Apião descreve um encontro comovente entre Otaviano e Pansa. Em seus últimos momentos, revelou que sempre o apoiou, torcendo por ele desde o início. Após a batalha, o Senado ordenou que Otaviano entregasse o comando das legiões a Décimo Bruto. Ele se sentiu mais uma vez manipulado pelo Senado e, cansado dessa situação, se recusou a ceder o comando das legiões, afirmando que seus homens jamais seguiriam os assassinos de César. Nas semanas seguintes, Planco, Pólio e Lépido, decididos a consolidar o poder, formaram uma coalizão com Antônio e criaram uma aliança que somava impressionantes 17 legiões. A morte dos dois cônsules havia deixado um vácuo de poder em Roma, que estava sendo cobiçado por muitos. Bruto e Cássio, com o apoio do Senado, avançaram no Oriente, revivendo a facção pompeiana. No Ocidente, a aliança entre Antônio e Lépido reerguia a facção cesárea, ainda mais poderosa e ameaçadora. E no meio dessa batalha de facções, Otaviano se viu preso, por um lado alienado pelo Senado e ainda cheio de ressentimentos em relação a Antônio. O jovem sabia que o tempo estava contra ele e que ele precisaria fazer alguma coisa e rapidamente, ou seria engolido por um dos dois poderosos inimigos.